No Quênia, na Universidade de Garissa, o grupo extremista Al-Shabaab separa estudantes cristãos dos seus colegas muçulmanos e mata-os. Em Israel, um site ultra-ortodoxo apela a uma proibição dos feriados cristãos e à destruição de todas as igrejas em Israel. Em Mianmar, 40 monges budistas e 450 apoiantes extremistas atacam uma loja de chá muçulmana com facas e paus. Sabia que atualmente milhões de pessoas em todo o mundo ainda sofrem de perseguições por causa da sua fé? A Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, na mais recente edição de 2014 a 2016 do seu relatório da liberdade religiosa no mundo, procura destacar onde é que a perseguição religiosa limita os direitos das pessoas a praticarem a sua fé. O relatório apresenta a situação deste direito humano fundamental em 196 países de todo o mundo, indicando a melhoria ou o declínio da liberdade religiosa em cada país. Infelizmente, no período em análise, a liberdade religiosa diminuiu em 11 dos 23 países com maior incidência, estando a maioria da perseguição religiosa ligada a organizações fundamentalistas. Em geral, o declínio da liberdade religiosa segue 3 passos importantes: intolerância, discriminação e, finalmente, perseguição, cada um dos quais se baseia no passo anterior. Este relatório foca-se nos países onde as preocupações com a liberdade religiosa vão para além da intolerância, abordando mais de perto a discriminação e a perseguição religiosa. A perseguição é dividida entre a que é causada por atores estatais, como na Coreia do Norte, na Eritreia, Arábia Saudita, China, Paquistão ou Turquemenistão, e a que é causada por atores não estatais, como as organizações fundamentalistas ou militantes, como por exemplo o Daesh ISIS, que opera na Síria e no Iraque, e o Boko Haram, que opera no norte da Nigéria e nos Camarões. No caso dos atores estatais, os países com maior incidência incluem a Coreia do Norte, a Arábia Saudita e a Eritreia, onde a penalização pela expressão religiosa é a negação total de direitos e liberdades, incluindo o encarceramento de longa duração sem julgamento justo e a violação e o assassínio. Da mesma forma, uma repressão renovada dos grupos religiosos que se recusam a seguir a linha do partido continua a ocorrer em regimes autoritários como o Turquemenistão e a China. Na China, as autoridades publicaram uma proposta para regulamentos de construção que define a cor, o tamanho e a localização das cruzes nos locais de culto e nos edifícios da igreja. Mais de 2.000 igrejas viram as suas cruzes serem demolidas na província de Zhejiang e arredores. Em países como o Paquistão e a Índia, a religião está identificada com o Estado-nação. Aqui, os direitos da religião apoiada pelo Estado sobrepõem-se cada vez mais aos direitos dos crentes e dos grupos religiosos, aumentando os obstáculos à conversão e impondo maiores sanções por blasfêmia. A investigação não só considera os declínios da liberdade religiosa, mas também destaca os países onde houve melhorias, em comparação com o relatório anterior de 2014. Do lado positivo, 3 países: Butão, Egito e Catar destacaram-se. No Catar, embora ainda haja muito para melhorar, 8 denominações cristãs registradas agora estão autorizadas a prestar culto em público numa área disponibilizada pelo governo. No Egito, o governo reviu a Constituição de 2013 e retirou um artigo que tinha obrigado a uma aplicação mais restrita da lei da Sharia contra grupos religiosos minoritários. A frequência e intensidade das atrocidades levadas a cabo por islamitas extremistas contra yazidis, cristãos, barrais, judeus e muçulmanos Ahmadi estão a aumentar, com ataques registrados em 39 países. O que corresponde a 20% de todos os 196 países analisados. Os ataques do Daesh ISIS contra as minorias religiosas são amplamente reconhecidos como genocídio. Um exemplo vem do Iraque, onde uma jovem yazidi de 16 anos de idade, Eklas, descreve a forma como os militantes mataram o seu pai e o seu irmão por causa da fé. Ela assistiu impotente à violação repetida de mulheres yazidi à sua frente. Estas atrocidades não se limitam ao Médio Oriente, mas estão a propagar-se cada vez mais para a Ásia e para a Europa. Em França,
2 jihadistas mataram 4 pessoas e feriram gravemente outras 4 num supermercado judaico. Na Escócia, um extremista muçulmano matou um comerciante muçulmano Ahmadi Assad Shah por este ter desejado boa Sexta-feira Santa e uma Páscoa muito feliz, em especial para a minha amada nação cristã. Em partes do Médio Oriente, incluindo Síria e Iraque, a radicalização violenta ou hiperextremismo representada por grupos como Daesh, ISIS e Al-Nusra estão a eliminar todas as formas de diversidade religiosa e também estão a ameaçar partes de África e do subcontinente asiático. O objetivo é substituir o pluralismo com uma monocultura fundamentalista, eliminando todo o espaço para a diversidade religiosa. Este extremismo e hiperextremismo islamita, observado em países como Afeganistão, Somália, Iraque, Eritreia, Síria e Norte de África, tem sido um motor fundamental na explosão mundial de refugiados, com 24 pessoas deslocadas das suas casas por cada minuto de cada dia durante o ano de 2015. De acordo com os números das Nações Unidas para 2015, o número de refugiados cresceu 5,8 milhões, alcançando um máximo de 65,3 milhões, recorde, o número mais elevado de que há memória. O relatório da liberdade religiosa também destaca os desenvolvimentos positivos na liberdade religiosa. No Paquistão, o padre Emmanuel Parvez, um sacerdote católico, organizou torneios interreligiosos de futebol. Em Marrocos, foi organizada uma conferência onde os líderes religiosos muçulmanos de mais de 120 países apelaram à proteção das minorias não muçulmanas contra a perseguição e condenaram publicamente o extremismo islâmico. E o Papa Francisco e o grande imã Ahmad El-Tayeb, da Mesquita Al-Aqsa do Cairo, se reuniram no Vaticano num encontro histórico para renovar as relações entre a Igreja Católica e o islamismo. O Santo Padre abraçou seu convidado e disse: "O encontro é a mensagem." Saiba mais sobre como é que a perseguição religiosa afeta as vidas de milhares em todo o mundo. Visite o nosso site www.religion-freedom-report.org. A liberdade religiosa é um direito e uma responsabilidade que envolve cada um de nós.